Maldita hora que eu parei naquela estrada de terra. Eu me arrependo disso até hoje. Quem roda muito pelo interior aprende cedo que tem certas coisas na estrada que é melhor ignorar. Gente parada no escuro, movimento estranho no mato, pedido de ajuda no meio da madrugada. Né? Caminhoneiro antigo sempre diz a mesma coisa. A estrada tem histórias demais. Só que naquela noite eu resolvi quebrar essa regra. Eu vi algo na beira da estrada e parei para ajudar. Na hora parecia a decisão certa. Mas depois eu entendi que algumas coisas que aparecem na estrada talvez não estejam procurando ajuda coisa nenhuma. Era uma madrugada típica de Minas Gerais, escura e com aquele friozinho que entrava pelas frestas da janela. Meus olhos já estavam acostumados à monotonia da estrada, as luzes dos faróis cortando o breu. Eu vinha de uma entrega no norte do estado e estava na volta para casa, na Grande São Paulo, uma viagem que eu já fazia há anos. A paisagem ali era inconfundível, serras e vales se misturando com a escuridão, com pequenas propriedades rurais surgindo esporadicamente. Não era a primeira vez que eu pegava aquela estrada de terra para cortar caminho, mas seria a última. Nunca mais. Eu sempre fui um sujeito cético, desses que não acreditam em histórias de assombração, mas essa noite mudou tudo. De repente, os faróis da carreta iluminaram algo incomum na beira da estrada. Não era um animal, nem um tronco caído. Diminuía a velocidade, a poeira levantando atrás dos pneus pesados. À medida que me aproximava, a imagem ficava mais nítida. Era um garoto, não devia ter mais de 10 anos, com uma camisa desbotada e calças sujas. Desci com cautela, a lanterna do celular na mão, iluminando o caminho até o garoto. Ei, garoto! Você está bem? O que faz aqui sozinho? Perguntei, a voz um pouco mais alta do que o normal por causa do silêncio pesado da noite. Ele ergueu o rosto para mim, os olhos grandes e escuros refletindo a luz da lanterna. Não parecia assustado, o que me causou uma estranha impressão. Ele apenas assentiu levemente com a cabeça, apertando ainda mais o boneco do Fofão contra o peito. Uma figura um tanto bizarra, em um contexto tão desolador. Me perdi, ele respondeu, a voz infantil e surpreendentemente calma. Estou procurando ajuda. Aquela tranquilidade em sua voz, diante da situação precária, acendeu um pequeno sinal de alerta na minha cabeça. Uma criança de 10 anos, perdida no meio do mato, deveria estar chorando, desesperada, mas ele não estava. Continuei a interrogá-lo, tentando entender melhor a situação. Perguntei de onde ele vinha, há quanto tempo estava andando, onde estavam seus pais. As respostas do garoto eram evasivas. Ele não se lembrava de onde veio, nem de há quanto tempo estava ali. Só sei que estou andando há muito tempo, disse ele, os olhos fixos em mim, sem piscar. A cada pergunta, uma nova estranheza surgia. Suas palavras eram articuladas demais para uma criança perdida e assustada. Parecia um adulto ensaiando um papel. Apesar da desconfiança que começava a borbulhar no meu estômago, a imagem daquele menino indefeso no meio da escuridão me impedia de simplesmente ir embora. Tudo bem, garoto. Entra no caminhão. Vou te levar até a cidade mais próxima. Lá a gente procura ajuda. Eu disse, tentando soar o mais tranquilizador possível. Ele não hesitou, nem demonstrou alegria ou alívio. Apenas me seguiu até a cabine da carreta e subiu, sentando-se no banco do passageiro. O boneco do Fofão ainda estava firmemente preso em seus braços, como se fosse um talismã ou um membro do seu próprio corpo. Iniciei a marcha, o barulho do motor preenchendo o silêncio que o garoto insistia em manter. Durante o trajeto, o silêncio persistia. O garoto quase não falava. Ficava olhando pela janela para a escuridão da estrada, segurando o boneco com força. Seus olhos pareciam perfurar a noite, como se buscasse algo ou alguém lá fora. Eu tentava puxar conversa de vez em quando, mas ele respondia com monossílabos ou apenas um balançar de cabeça. Em determinado momento, enquanto eu olhava para a estrada, tive a impressão de que o menino estava me observando pelo reflexo do vidro, um olhar intenso e calculista. Tentei ignorar a sensação, atribuindo-a ao cansaço e à situação incomum. A cidade mais próxima era pequena, daquelas que parecem parar no tempo. Era madrugada, mas para minha sorte, o posto de gasolina na entrada da cidade ainda estava com as luzes acesas, um oásis em meio à escuridão. Parei a carreta e chamei o garoto. Vamos entrar na loja de conveniência. Quem sabe alguém por aqui conhece seus pais ou está procurando por você, eu disse.
na esperança de que finalmente conseguiríamos alguma pista. Ele desceu do caminhão, ainda com o boneco do fofão, e me seguiu sem dizer uma palavra. Entramos na loja. Havia uma mulher atendendo o caixa, com o rosto cansado e os olhos fixos na tela da televisão que transmitia um programa qualquer. Comecei a explicar a situação para ela, apontando para o lado onde o menino estava. Encontrei esse garoto na estrada, ele está perdido, eu dizia, quando minhas palavras morreram na garganta. Meu braço esticado parou no ar. O garoto simplesmente não estava mais ali. Meu coração começou a bater mais forte. Olhei para os lados, para os corredores da loja, para trás do balcão, mas não havia sinal do menino. Ele estava aqui agora mesmo, eu disse, mais para mim mesmo do que para a atendente, que me olhava com uma expressão confusa. Saí correndo da loja procurando-o pelo posto inteiro. Olhei nos banheiros, atrás dos carros estacionados, em todos os cantos. Nada. Ele havia desaparecido como fumaça. Voltei para a loja, completamente confuso e com uma sensação de frio na barriga. A atendente, agora um pouco assustada, perguntou o que estava acontecendo. Tentei explicar a história toda, desde o momento em que o encontrei na estrada. Você sabe se tem alguma criança desaparecida por aqui? Alguma família procurando por um garoto? Perguntei, a voz embargada pela estranheza da situação. A mulher pensou por um momento e uma sombra passou por seu rosto. Bem, existe uma história antiga, ela começou, a voz baixa. Em 1999, um menino desapareceu misteriosamente aqui na cidade. Saiu de casa para brincar e nunca mais voltou. O corpo nunca foi encontrado. As palavras dela me atingiram como um raio. 1999, um garoto desaparecido. A coincidência era macabra demais para ser ignorada. Uma sensação de pavor começou a me dominar. Um frio que não vinha da madrugada, mas de dentro. Peguei meu celular, as mãos tremendo ligeiramente, e comecei a pesquisar sobre o caso. Digitei Menino Desaparecido 1999, Minas Gerais, e alguns nomes das cidades da região. Demorou apenas alguns segundos para que os resultados surgissem. E quando encontrei uma reportagem antiga com uma foto em preto e branco, meu sangue gelou. A imagem mostrava um garoto sorridente, com as mesmas feições, os mesmos olhos grandes. Era exatamente o menino que eu acabara de trazer no caminhão. A reportagem ainda mencionava um detalhe perturbador, um pequeno parágrafo no final do texto que eu quase perdi. A última vez que o garoto foi visto, ele estava segurando um boneco do fofão. O boneco do fofão. O mesmo que o menino segurava contra o peito. A mesma figura bizarra que me acompanhou por quilômetros. A realidade da situação se abateu sobre mim como um soco no estômago. Aquilo não era uma criança perdida. Não era um sequestro. Aquilo era outra coisa. Abalado, com o coração disparado e a mente girando em uma espiral de terror, decidi que precisava sair dali o mais rápido possível. Paguei o café que nem havia tocado e corri para a carreta. Abri a porta da cabine, subindo os degraus rapidamente. Mas quando sentei no banco do motorista e olhei para o lado, meu sangue gelou de novo, de uma forma ainda mais profunda. Sentado no banco do passageiro estava o boneco do fofão, imóvel, com a cabeça virada diretamente para mim, como se estivesse me olhando, os olhos de plástico parecendo perfurar minha alma. Um grito abafado escapou da minha garganta. Peguei o boneco com as duas mãos, sentindo um arrepio gélido percorrer meu corpo, e o joguei com força para fora da janela, no estacionamento do posto. Dei a partida no motor, engatei a marcha e saí dali em disparada, sem olhar para trás. Meus pneus cantaram no asfalto e eu não me importava com o excesso de velocidade. Eu só queria fugir, queria que aquela noite terrível ficasse para trás. Mas alguns minutos depois, já na estrada novamente, meu coração ainda martelava no peito. Olhei para o lado para trocar de marcha e foi então que o vi de novo. O boneco estava sentado novamente no banco do passageiro. Dessa vez, com a cabeça ainda mais virada na minha direção, quase tocando o encosto do banco, como se estivesse me encarando de perto, me estudando. Um terror primordial me invadiu, um medo que eu nunca havia sentido antes.
Joguei o boneco para fora novamente, ainda mais longe, e acelerei o caminhão até o limite, sem me importar com radares ou multas. Desde aquela noite, juro, eu nunca mais parei para ninguém em estrada de terra à noite e em nenhuma estrada que não fosse asfaltada. Meu medo me transformou em um motorista que evita qualquer sombra, qualquer silhueta, qualquer pedido de ajuda na escuridão. Eu sei que parece cruel, mas depois do que aconteceu naquela madrugada, eu tenho certeza de uma coisa. Talvez aquele menino ainda esteja andando por aquela estrada desde 1999, procurando alguém que pare para ajudar. E eu não quero ser o próximo, porque o que ele procura não é ajuda, é companhia. Adorei sua presença, por isso vou te fazer um convite. Se inscreva em nosso canal e curta muito mais histórias de terror de caminhoneiros na estrada. E, falando nisso, logo depois de se inscrever, clique na playlist sugerida e continue assistindo mais relatos de caminhoneiros.